you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. Boa tarde, pessoal! Vamos mandar aviãozinho enquanto o Tom Mitch toca aqui Lost in Paris pra gente. Vamos lá, daqui a pouco a gente tem o nosso bate-papo com ele, o meu amigo Robson, e a gente vai estar filosofando um pouquinho hoje sobre questões importantes da vida, mas se você acha que esse assunto pode ser interessante para você, faz o seguinte, compartilha, aproveita a musiquinha aí para mandar o aviãozinho para as pessoas, para que a gente possa botar o maior número de pessoas possíveis nessa live, para que esse bate-papo seja muito legal e que a gente possa construir conhecimento da melhor forma possível hoje, para você, para mim, para todos que assistem a gente e para toda essa audiência que acompanha a gente desde a primeira live, que já aconteceu há alguns meses, né? A gente está vivendo esse momento agora e a gente quer compartilhar com você esse bate-papo, para que a partir desse bate-papo a gente possa aprofundar um pouquinho, de repente falar um pouquinho hoje sobre qual o meu papel no mundo, né? Para que a gente possa ver o que esse período de quarentena fez com cada um de nós, para a gente saber em que ponto a gente está nesse entendimento de propósito pessoal. Aliás, né, tem várias questões que a gente vai estar batendo papo com vocês hoje. Eu acho que vai ser muito interessante. Robson tá já conectado aí, tá online, eu vou estar trazendo ele para cá já, para que a gente possa, sim, a partir daí, aprofundar esse bate-papo e desenvolver um tema que é um tema bem interessante, porque é um tema que, se a gente for olhar filosoficamente falando, é um tema que acompanha o homem desde que o homem tá aí, né, e se deu e trouxe para a luz do entendimento da sua existência a necessidade de posicionar-se em um papel, né? Então vamos lá, mais um pouquinho, a música já vai acabar e a gente já vai chamar o Robson. Olá amigos, olá amigas, deixa eu chamar Robson aqui para a tela e aí a gente com o papo, queria aproveitar, tô mandando os aviõezinhos, tudo bom meu irmão? Mais uma vez alinhados de preto, né? A gente não combina, mas a gente acerta na cor todas as vezes. É fantástico isso, é fantástico, não tenho o que falar não. Como é que você tá? Tudo jóia? Você, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. As pessoas estão chegando, estão entrando devagarzinho aí. Hoje a gente vai bater um papo filosófico, né? Vai ser um pouquinho diferente o assunto, mas é um assunto bacana. Quando a gente escolhe esses temas, assim, são temas mais profundos da existência humana, né? E é sempre bom poder bater esse papo e debater um pouquinho. Então, se você que está acessando agora aí, né? E tá vendo lá, olha o tema de hoje, qual o meu papel no mundo, entendendo o meu propósito pessoal. Você vai ter a oportunidade de estar comigo e com Robson Cunha batendo esse papo agora. A gente está abrindo agora, são 1h04, já vai dar 1h05. Então faz uma coisa, clica no aviãozinho aqui embaixo e escreve, olha, tá tendo um bate-papo legal com o Robson Cunha, aquele cara fantástico que traz ideias maravilhosas, e com o Sandro lá na live. E convido os seus amigos para darem um pulinho aqui com a gente, para que a gente possa debater juntos. Eu acho que vai ser um momento bem ímpar para a gente degustar de informação e qualidade com esse cara que sabe muito, porque aqueles livros ali atrás, ó, não são só para enfeite, não. Ele já leu quase tudo, né? Se não leu todos. E se não leu algumas vezes todos. Mas mais do que isso, é alguém que põe na prática aquilo que costuma aprender nos livros, e quando faz sentido para a vida dele, ele consegue botar isso na prática e ajudar diversas pessoas. Então, vamos lá? Vamos começar o nosso bate-papo? Robson, eu pinei aí
embaixo, eu acho que a gente podia dividir por etapas. E aí eu vou pinando com você o que a gente vai aprofundando dentro dessa live para a gente conseguir dividir melhor o tempo. O que você acha? Pode ser assim? Não, você com dois, como queira. Então, pronto, eu botei aqui. Vamos começar falando sobre o que é um papel? O que você acha? Acho que é um bom começo, né? Pois é, então, assim, eu vou trazer esse ponto mostrando o lugar da filosofia, né? Bacana. Então, veja, o que seria da humanidade se não fosse a filosofia? E a filosofia é um paradigma. O que é paradigma? É um modelo de resposta, é uma proposta de modelo de responder às questões da humanidade. O primeiro modelo foi a religião, né? Nós temos aí evidências de que ela começa há mais ou menos 4.500 anos. Depois vem a mitologia. Então, a religião não foi suficientemente capaz de responder às questões existenciais, fundamentalmente. O homem começa a criar essa resposta, o que é o Sol, o que é a Lua, e a gente traz respostas mitológicas, não vamos nos aprofundar aqui, né, para explicar aquilo que nós não sabemos responder. E vem a filosofia, né, que através das perguntas recorrentes da insatisfação dos filósofos, né, que as respostas vão se construindo dentro de um contexto, né, de época. E agora a gente tem outro paradigma que, na verdade, é a física quântica, quando aquelas respostas trazidas pelos paradigmas anteriores são colocadas em laboratório sob o rigor científico para que cientificamente consigamos responder algumas questões. Então, digamos que hierarquicamente, para fazer um link e contextualizar onde nós estamos nas questões que o Sandro traz de uma felicidade incrível, religião, o primeiro paradigma, mitologia, filosofia, física quântica, ok? Mas a gente vai trazer aqui as indagações no modelo filosófico, que é mais ou menos, né? O tema traz de onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Né? Que zorra que eu estou fazendo aqui, né? E são várias, né? As propostas e respostas. Eu tenho certeza que o Sandro concorda. Não estamos trazendo aqui verdades, né? Sim, Veja que a filosofia ela é milenar e ainda não conseguiu responder quem somos nós, né? A gente está aqui mais para provocar e para confundir, mas para deixar efervescendo a mente, né? Para nos transformarmos em sujeitos pensantes do que para respondermos alguma coisa. Perfeito. A gente vai aqui reflexionar. É isso mesmo, Sandro? Perfeito. Eu acho, Robson, que essa provocativa, talvez, ela ajude a que nós mesmos, porque quando nós pregamos, nós estamos pregando para nós, né? Nós entremos num processo de reflexão que já é constante nas nossas vidas, mas mais do que isso, que a gente possa, talvez, despertar no outro, em quem nos ouve, o desejo de, quem sabe, voltar o olhar para dentro, né? Voltar o olhar para dentro para questões que, como você disse, são questões filosóficas milenares, de onde eu vim, aonde estou, para onde eu vou, são questões milenares, né? O ser humano busca essas respostas, buscou essas respostas, como você disse, na religião, na mitologia, na filosofia, hoje na física quântica, e perceba que se a gente for pegar a história do homem pensante até o momento atual, estão sempre surgindo novas teorias para explicar isso, ou para buscar explicar isso. E aí a gente entra num ponto que talvez seja o ponto que vá para a segunda etapa desse bate-papo, já de uma forma meio de supetão, assim, é a subjetividade do que somos. Né? O ser humano, somos em gênero, somos seres humanos. Pronto. Nós somos seres humanos, pelo menos é assim que fomos catalogados, né? Mas nos dividimos nos classificamos em dois sexos, né? Sexos biológicos, tá? Masculino, feminino, são dois sexos. Existem casos especiais,
dos hermafroditas, etc., que é uma condição rara, especificamente, enfim, mas sexos masculinos e femininos, ok? Mas somos da espécie humana. Entretanto, nos definimos, olha só, estou trazendo só uma questão relacionada ao papel. Apesar de sermos seres humanos, a espécie humana, nos classificamos em sexo masculino e feminino, subjetivamente, hoje existiu uma diversidade de entendimentos, de posicionamento no mundo em relação à sexualidade, em relação ao posicionamento de gênero de cada um. Então, perceba, eu estou trazendo um assunto, mas olha só o quanto é complexo se a gente for entrar nesse caminho de papéis, de papel ou de papéis, né? Porque vários temos, nesse momento, estamos no papel de apresentadores de live, não é não, Robson? Pois é, né? Mas eu tenho certeza que o tema de hoje ele nos convoca a uma ordem maior, né? Sim. A uma ordem superior e bem distante do sexo biológico, né? Exatamente. Porque é uma ordem da alma, é uma ordem do humano. E a gente não pode restringir a essa ótica porque são roupas, né? O sexo biológico são roupas da alma. E cada roupa com uma configuração, com uma característica. Mas hoje, veja, que distante da religião, da mitologia, da filosofia, entrando na era da física quântica, a gente já sabe que o masculino e o feminino não está atrelado ao sexo biológico, né? Está atrelado a características psicológicas que se completam. E a gente encontra em qualquer configuração, em qualquer configuração familiar, ou em qualquer configuração de relacionamento ou de convivência, o masculino e o feminino. Isso sim é da natureza humana, né? Isso sim participa da construção do sentido da vida e do nosso propósito, né? Se a gente for olhar pelo papel, a gente pode trazer o que é função. Então, o que é a função humana? O que é que nós estamos fazendo aqui? A gente pode entender que função é aquela razão que me traz aqui e o papel é o plus, né? É aquele algo mais que eu faço. Se eu for encarar dessa forma, de uma forma bem simplista, né, para fins didáticos, eu vou entender que a minha função é me melhorar a mim mesmo e o meu papel é, tendo me melhorado, através do autoconhecimento, através da autoconsciência, consequentemente, por efeito também natural, eu melhoro o outro e melhoro a humanidade através do outro, aqueles que naturalmente, por uma razão qualquer, passam por minha vida. Seria isso, Sandra? Perfeito, não, eu concordo com você. E além disso, Robson, é importante que a gente entenda. Eu queria perguntar aqui, fazer uma pergunta, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, e uma provocativa. Você já pensou sobre o teu papel no mundo? Você já pensou sobre os teus papéis no mundo, né? Porque são vários papéis em determinados momentos. Você já pensou sobre isso? Você tem refletido sobre isso? Você está satisfeito com os teus papéis no mundo hoje? Se você já pensou, só põe um okzinho, nem gasta muito tempo. Pô, já põe um okzinho aí embaixo. E se você quer elaborar a resposta, também manda a resposta para a gente, para que a gente possa construir juntos o tema. E mais do que isso, aproveita que a gente ainda está começando. E se você acha que alguém do teu ciclo precisa entrar com a gente, bater esse papo com a gente, manda o aviãozinho. Vamos lá, vamos continuar, Robson. Sobre o papel no mundo. Qual a diferença? Você vê alguma diferença entre papel e propósito? Olha só, a gente pode entender que papel é aquilo que me dão, aquilo que me deram, né? Vamos trazer para cá um sujeito que tem diversos nomes, né? Porque também é da subjetividade humana, mas vamos chamar de criador. Então, papel é aquilo que o criador imputou de alguma forma a mim, né? Propósito é aquilo que eu estabeleço a partir da compreensão que tenho do papel, ou não tenho nenhuma compreensão do papel, né? A gente já traz aí um fator que é uma força que atua sobre o meu conceito de vida, de sentido da vida, que é a perspectiva da própria vida, né? A temporalidade da vida, não é?
As coisas se encerram aqui. Eu estou, eu tenho um papel que é me conferido pelo Criador apenas para esse momento, apenas para esse estágio, apenas para essa fase. A coisa se prolonga um pouco mais, de uma forma, talvez para ajudar a ficar mais claro a proposta, com as limitações que nós temos, para abrangermos as singularidades das pessoas, né? Que estão aqui. A, a psicanálise, ela traz a ideia, ou a verdade, de que o inconsciente não se cura. E traz assim mesmo, é assim que Freud diz. Bom, se o inconsciente não se cura, o inconsciente é doente, né? Cura, doença, ok? Então, se o inconsciente não se cura, eu estarei doente por toda a minha existência. Ponto. Aí a gente vai trazer a psicologia junguiana, né? O inconsciente se integra ao consciente, se transforma. Para a psicanálise, a personalidade, ela não modifica. A personalidade continua a mesma, do nascimento à morte, né? Para a psicologia analítica, a personalidade se reestrutura, ela se atualiza, ela se modifica em função das experiências vividas e das análises e compreensões que faço dos meus conteúdos inconscientes pessoais e também os conteúdos do inconsciente coletivo. Então, assim, função e papel depende muito da forma com a qual eu leio a vida, do que é a vida para mim, né? A gente vê aí, nós estamos com vírusinhos que nos convoca a um distanciamento e a uma... Eu não vou falar isolamento, porque não é impossível isolar o ser humano, porque ele acha sempre um veículo, né, de se encontrar como a gente está se encontrando aqui. Mas um distanciamento que me impulsiona ou me convoca a entrar em contato comigo mesmo. Mas alguns estão indo para a praia. Ainda assim, estão furando bloqueios, né? E estão indo para algumas atividades. Então, isso traz o que é o sentido da vida para cada um. O modelo de resposta, a resposta com a qual eu uso para lidar com essa contingência depende do sentido da vida que eu trago em mim, né? Você trouxe uma coisa muito bacana que eu queria aprofundar um pouco mais, que é a questão do papel é aquilo que me dão. Você usou essa frase, não foi? Só para... eu estou falando aqui no senso comum, né? Com a linguagem bem tranquila, a gente está trazendo a questão do senso comum e a visão filosófica da coisa, está bem entendido. Mas você trouxe o papel é algo que me dão. E aí eu pergunto, eventualmente, nós podemos, ou devemos, ou deveríamos aceitar ou não, escolher ou não esse papel com mais efetividade, ao invés de pronto, agora eu estou nesse papel e eu tenho que carregar esse papel para minha vida, eu tenho que, sabe? O que eu quero, deixa eu tentar me fazer mais claro. O que eu quero saber é o seguinte: no teu ponto de vista, e depois eu sei que você vai trazer todo o embasamento filosófico, psicanalítico e que você tem esse arcabouço cultural para a gente começar a construir. Mas não seria esse primeiro ponto, o entendimento de um papel, o entendimento, pronto, eu vou fazer como diz o meu amigo Eberson, eu vou fazer um mapa mental dos papéis que eu vivo hoje na minha vida. E a partir desse entendimento desse papel, que me foram dados, a grande maioria, ou que eu fui lá e assumi como papéis, porque eles estavam disponíveis, eu falei, deixa eu pegar, porque se eu não pegar, ninguém vai ter. Não seria o momento, talvez, de aproveitar o período, e aí eu queria sair um pouco também dessa temporalidade de período de quarentena, porque a vida é um período, ok? Então, não seria o momento de aproveitar a vida e escolher melhor esses papéis? Talvez abrir mão de papéis? Talvez mudar a forma como se exerce determinados papéis, Robson? Filosofia é uma coisa encantadora. Exato. Porque para responder, a gente vai sempre trazer uma pergunta.
né? Exato. Então, assim, é, é, quando a gente coloca, não seria melhor a gente aproveitar, Uhum. a gente vai trazer a subjetividade, né? E vai trazer a pergunta, o que é melhor? Melhor em referência em relação a quê? A uma outra alternativa de não me Uhum. desenvolver, de não olhar, de negar a realidade, Uhum. ou de escolher ir para fora, né? Uhum. Ou a melhor seria permanecer, estar em contato comigo, reflexionar, me construir, sublimar, né? Trazer algo mais sublime para a minha vida, renunciando a valores mais efêmeros, fúteis e passageiros. Nós não temos uma resposta por quanto somos subjetivos e Perfeito. cada um responde da sua forma. E Uhum. outra coisa, é bom que se frise que as respostas elas não estão certas nem erradas. Quando eu trago Exato. aqui aquelas pessoas que vão para a praia e que quebram as barreiras, não estou aqui dizendo que estão erradas, estão respondendo da forma que lhe convém, Sim. da forma compatível com o seu grau evolutivo, com a sua compreensão, com a sua história, não é? Com as verdades que foram construídas por ele mesmo a partir de informações ou de experiências vivenciadas por ele mesmo, né? Perfeito. Então, nós precisamos sair desse aspecto da moralidade, do que é certo, do que é errado, porque envolve julgamento. E o ser humano não pode, não é passível de ser julgado. Observe que a justiça, ela julga os atos cometidos, Isso. mas não o ser humano, né? Mas alguns profissionais da área da saúde, eu vou falar pela mental, que é aquela que nós nos aproximamos um pouco mais, ainda julgam o indivíduo como sadio ou doente, né? Normal ou anormal, né? Então, não é isso, o propósito não é esse, o propósito é darmos espaço para que o outro se expresse de acordo com a sua experiência, de acordo com o que ele verdadeiramente é, porque o nosso papel é simplesmente viver, né? Sim. Mas a sociedade, a religião, a cultura, muitas vezes ela nos impede de viver, não é? Viver não significa fazer tudo o que tenho vontade. Uhum. Viver não significa agredir ou violentar ou ferir os direitos do outro. Viver não me dá o direito de ser egocêntrico e pensar que o mundo, né, gira em torno de mim e que as pessoas estão ao meu serviço. Não, viver não é isso, não. Viver, muitas vezes, é conversar consigo mesmo, analisar o resultado das experiências, né? Sim. Para que a gente possa atualizar a personalidade e modificar os nossos comportamentos. A pergunta básica é para que se tudo vai acabar com a morte, né? Muitos questionam isso, né? Por que toda essa Nossa! filosofia? Por que a gente vai para o tal da física? Por que a gente lê 300 livros? Para que isso, né? Para que a gente conversa com a gente mesmo e entra Eu nessa brinquei. neurose do Eu, ser ou não ser, quais são os meus valores, se a vida vai acabar? eu brincava antigamente, alguns amigos meus falam, eu brincava antigamente, eu falava assim, pô, pra que você estuda? Depois você vai morrer, esquece tudo, né? Já foi? Pra que fazer isso com você mesmo? Vai curtir. E isso é uma brincadeira, tá? Eu brincava com alguns amigos, acho que o Emerson talvez se lembre um pouco disso, mas, de fato, é importante, você trouxe na tua fala uma coisa que me chamou a atenção, que a questão do como isso é colocado para a gente. E tem um outro lado do como aceitar isso. É importante a questão da subjetividade, né? Porque o que é bom para Robson pode não ser bom para mim. O que é bom para mim pode não ser bom para fulano. O que é maravilhoso para um pode ser péssimo para o outro, porque existe a subjetividade. E quando você se predispõe a embarcar nessa viagem chamada vida, né? E você, como o Robson diz muito bem, não estamos todos no mesmo barco, estamos em barcos diferentes, provavelmente caminhando para a mesma direção, que é lá a borda da Terra, que a Terra é plana. Para quem não sabe, a Terra é plana, né? Mas a gente está caminhando, estamos navegando em uma mesma direção.
alguns entendem que para chegar no mesmo lugar tem que ir por um outro lado, que vai chegar lá. E esse é um entendimento deles. E a gente tem que respeitar o entendimento de cada um. Quando a gente fala sobre a questão do papel existencial e a gente traz todo esse contexto filosófico, é importante que a gente entenda que por trás desse contexto filosófico tem 200 mil outros contextos filosóficos. Dentre eles, e aí eu vou aumentar a provocativa um pouco mais, você está feliz com o papel que você exerce hoje? Porque felicidade também tem um conceito singular, subjetivo, e é completamente... Percebam que quando a gente traz a filosofia para a mesa, a gente abre todas as possibilidades do mundo. Porque a filosofia ela se faz através de perguntas, né? Como o próprio Sócrates trouxe isso lá atrás, através de Platão, porque Sócrates não escreveu nada, pelo menos não se achou nada que ele tivesse escrito, né? Mas efetivamente a construção de perguntas. Você está fazendo as perguntas corretas na tua vida para você agora? Talvez esse seja um bom caminho, não é não, Robson? Com toda certeza. E eu vou deixar uma provocação aqui. Não adianta perguntar, porque não vou responder, porque a resposta é de cada um, né? Mas, assim, por que eu trago a figura de barcos diferentes? Porque o senso comum nos diz assim, nós estamos no mesmo barco. Poxa, se furar, né? Eu estou delegando a minha vida ao timoneiro do barco em que me encontro. E eu sou timoneiro do meu barco, né? E ótimo que estejamos em barcos diferentes, porque, como o Sandro diz, nós caminhamos por uma mesma direção. Mas a minha função é pilotar o meu barco. O meu papel é olhar para o barco do meu irmão, para o barco do outro, e o vírus está nos ensinando isso, né? Perfeito. O outro precisa fazer a higiene, eu preciso cuidar do outro, né? Então, para que eu não me afete, não me contamine, eu preciso, no meu papel, olhar para o barco do outro e ver se está tudo bem com o trajeto dele, né? Uhum. Então, assim, agora estamos caminhando para a mesma direção. Aí eu entra a subjetividade, né? Só para completar, essa subjetividade é assim, estamos caminhando para a mesma direção, mas para uns estamos caminhando para o fim, para outros estamos caminhando para um recomeço, né? Então, essa leitura, ela modela toda a minha produção hormonal, todo o meu construto. Essa é a interpretação, a leitura que eu faço. Uma resposta fisiológica, cerebral, hormonal, se eu estou caminhando para o fim, eu tenho um modelo de resposta biológica, né? Digamos assim, emocional, digamos assim, espiritual, digamos assim. Agora, se a minha perspectiva é que estamos caminhando para um recomeço, a minha resposta hormonal também é outra, a minha resposta biológica também é outra. Sim, sim. A forma com a qual a interpretação que eu dou à realidade que eu estou vivendo, ela se pauta, ela é primariamente influenciada pelo conceito de vida que eu tenho, né? É importante, Robson, que essa colocação que você fala, estamos em barcos diferentes e tal. Eu trazia comigo a questão do senso comum. Estamos todo mundo no mesmo barco. E às vezes, e isso inclusive é fonte de um texto que eu estou escrevendo, que vai virar um vídeo, às vezes nós acabamos aceitando o senso comum sem a análise, sem um aprofundamento devido. E aceitamos verdades como verdades. E no fundo elas não são verdades. Porque não existem verdades absolutas, exceto aquelas que estão relacionadas às leis universais, que fazem parte da coisa. Mas quando você começou a falar repetidamente, estamos em barcos diferentes, um dia, eu me permito, você sabe que eu tenho essa facilidade de me permitir, eu estava sentado na minha cama com um violão e me veio essa indagação. Será que o Robson está certo com esse negócio de barco diferente, barco distinto e tal, tal, tal? Aí eu fiquei pensando, né? Seria muito fatalismo se estivéssemos todos no mesmo barco. Porque, desculpa, se todo mundo né? O negócio ia ser pesado. E outra, para que eu possa conduzir alguém, né, dentro de um propósito terapêutico, eu não posso estar no mesmo barco que aquela pessoa. Porque se eu estou no mesmo barco que aquela pessoa, eu estou vivendo uma condição exatamente... Aí eu falei, caramba,
tem sentido. Eu acho que eu tenho que mudar agora, nesse momento, a minha percepção, né, de coisas. Estamos no mesmo barco? Não! Nós estamos navegando no mesmo rio, provavelmente. No rio da vida. Exatamente. Agora, dependendo da posição de onde está o meu barco, dependendo da posição de onde está o barco do outro, dependendo da construção do meu barco, dependendo da construção do barco do outro, nós vamos vivenciar experiências completamente diferentes. E, às vezes, se o meu barco está à frente, dentro desse fluxo, à frente no sentido de que eu consegui vislumbrar, ou já passei por estágios que me limitavam, e o meu companheiro, que está ali atrás de um barco, um pouco atrás, ele não está vendo aquele obstáculo, cabe a mim sinalizar, olha, ali tem um tronco no meio do rio. Mas a experiência é dele, e eu tenho que respeitar. Se ele quiser jogar o barco dele em cima do tronco e afundar o barco, eu tenho que estar ali para dizer para ele, olha, vamos, deixa eu te levar para a margem, começa a reformar teu barco aí, para começar seguindo. O que você aprendeu com esse tronco no rio? A gente aprende por amor ou pela dor. Por amor, eu parei e disse, olha, tem um tronco no rio. Você preferiu viver a experiência. Talvez se a construção do teu barco fosse diferente, sei lá, se tivesse uma chapa de aço embaixo do barco, se tivesse batido e pulado o tronco. Perceba. E isso é lindo, Robson. Então, eu estou trazendo a minha experiência, filosofando em cima de uma frase que você repetidamente tem trazido. E que, para mim, até então, não fazia sentido. Por quê? Porque muitas vezes estamos presos ao senso comum de repetir, feito papagaios de pirata, tudo aquilo que ouvimos. Ah, estamos todo mundo no mesmo barco, estamos todo mundo no mesmo barco, estamos todo mundo no mesmo barco. E, efetivamente, perdemos a nossa autonomia e, em algum momento, nos desconectamos do nosso saber pensar e no direito primordial que temos de tomar as nossas próprias conclusões. Então, assim, hoje, a visão é, não estamos mais todos no mesmo barco. E aí que está a grandeza da evolução. É a possibilidade de admitir que tudo muda o tempo todo, inclusive as nossas percepções, desde que faça sentido para nós. Então, é importante que você que está aí do outro lado entenda, nesse breve relato, a necessidade de você aprofundar dentro das tuas próprias experiências. Porque se eu não tivesse com o meu violão na mão, sentado na minha cama, e não viesse aquela pergunta, estamos todo mundo no mesmo barco mesmo? O Robson está certo? Porque ainda tem isso. O Robson é uma pessoa que, no meu entendimento, agrega muito a mim. Então, o que ele fala para mim, eu costumo dar atenção. Agora, não quer dizer que o que o Robson fala para mim seja tudo verdade para mim. Pode ser que coisas que ele fale, eu falo, pô, isso é muito bom, mas dentro do que eu me proponho não faz sentido. Ou pode ser que, não, calma. Toda a situação que a vida nos traz, ela se transforma numa experiência a partir da subjetivação que damos para ela. Não é isso, Robson? Exatamente. Então, é importante que saibamos pensar. É importante que reativemos isso, né, dentro do processo. Vamos lá, Robson. Eu entrei aí num processo filosófico a lá o nosso finado amigo Saja, né? Pois Começou né? e foi. E faz uma falta incrível, mas ele está rindo da gente, né? Sempre. Onde ele está, certamente ele está rindo da gente, mas tem muito dele aqui nessa conversa também. Então, assim, se somos singulares, únicos, subjetivos, se eu tenho a minha identidade, e essa identidade convive com 8 bilhões de identidades, se nem os univitelinos são iguais, né? Eu não posso estar no mesmo barco, ponto. Eu não posso resolver um problema, né, dentro do problema. Mesmo que o problema seja meu, eu tenho que sair do problema, olhar para o problema de fora, numa outra perspectiva. Se eu estou no mesmo barco e me proponho a ajudar o outro vai perguntar, quem é você? Nós estamos no mesmo barco, né? Por que você veio parar aqui? Eu estou no mesmo lugar que você, estamos na mesma instância, não tem aqui, né, um mais capaz de ajudar o outro, não. Nós vamos morrer junto, né?
Então, assim, e também estarmos em barcos diferentes me obriga a compreender o outro como singular, e se ele tomar um barco, ou se ele levar o barco dele para um outro rumo, não me cabe julgar e nem chamar, né? Eu Perfeito. sigo. Se ele entende que deve me seguir por alguma razão, porque percebe que tem valores agregados, ou porque a troca, né, contribui de alguma forma para a evolução do meu ser, vai, mas cada um tem a oportunidade de tomar os seus próprios rumos. E o Eberson, ele pergunta aqui, como não julgar, né? Uhum. Impossível, impossível não julgar. É da natureza humana. Nós pré-julgamos, julgamos antes, Bem, né? E a gente traz da filosofia duas palavrinhas, a priori e a posteriori, que a gente pode trazer para as relações e para a vida, né? A priori, eu faço um julgamento e preciso, para assegurar a minha sobrevivência, eu preciso sim, deduzir se o outro é para mim uma ameaça ou se é um porto seguro. Eu preciso sim. analisar antes e pré-julgar. Agora, a convivência vai me fazer com que, a posteriori, ou seja, depois da experiência, eu venha perceber que o outro não é uma ameaça, que o Sim. outro me agrega, que o outro é digno de mim, é digno de viver comigo, de convivermos, de vivermos juntos. Né? Então, o Uhum. julgamento é da natureza humana. Agora, o que me importa é o que eu faço com o meu julgamento. Perfeito. Né? Eu construo hermeticamente aquele julgamento, estigmatizo o outro ou a situação, ou eu uso como um pré-julgamento, né, numa prudência para iniciar um relacionamento, ou para olhar para o relacionamento, ou para olhar para o outro, ou para olhar para a situação da vida, né, com prudência, e me permito manter-me aberto para que o outro, nessa convivência que eu me disponho, me atualizar ou atualizar a sua imagem em mim, né? Me Perfeito. mostrando que Perfeito. ele difere daquele sujeito que eu construí antes, a priori, né? Então, se eu prejulgo, mas me mantenho aberto e sensível ao humano, se eu dou espaço para que ele se expresse do jeito que ele é, eu vou conhecê-lo, né? E se eu passo a conhecê-lo nessa convivência, ele deixa de ser estranho para mim. Enquanto estranho, eu prejulgo sim, é da natureza humana. Agora, o que eu faço com esse prejulgamento já entra na segunda parte da pergunta, como não impor a nossa interpretação ao outro? Isso aí jamais, né? Como não impor? Primeiro que a gente não pode impor e que a gente Perfeito. não impõe, que a gente não deve, de forma alguma, né? O Uhum. pré-julgamento apenas me serve. O meu pré-julgamento, que é da natureza humana, não pode atingir o outro, né? É Perfeito. meu, é do meu mundo privado, né? Eu uso por prudência, né? É um mecanismo que assegura a sobrevivência, né? Mas não posso estigmatizar nem congelar aquele outro que eu construí no pré-julgamento por todo sempre, né? Perfeito. É isso aí, Sandro. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho como você traz muito bem, o pré-julgamento, o julgamento, ele faz parte do processo de sobrevivência. Eu estou andando numa floresta, tem uma cobra ali, por exemplo, eu tenho que julgar se aquela situação é perigosa ou não. Eu estou me aproximando de alguém e aquela primeira impressão daquela pessoa me traz um pré-julgamento. Agora, como dizem na programação neurolinguística, o mapa não é o território. Não quer dizer que aquele meu julgamento seja verdade da relação que está no porvir. Né? Então, a segunda etapa, que fala da imposição, não impor, eu concordo com você em gênero, número e grau. Não cabe imposição em momento algum. As relações, a partir do momento que a gente usa até esse termo imposição, a gente está tolhindo a liberdade do outro, a gente está botando uma posição de dominância dentro de um processo e a gente sabe que isso nunca termina bem. Né? Então, talvez, foi como eu disse na história do barco, estamos ali e dentro do rio tem um tronco, e dentro daquele rio eu posso dizer para o outro, olha, tem um tronco ali, mas se ele quiser passar por cima do tronco, eu não posso parar na frente e arrastar ele para um lado e para o outro, nem o amor justifica isso.
Porque o amor é deixar com que o outro viva a sua própria experiência. Por mais que saibamos que aquilo pode ó, vou botar um pode muito grande aqui, pode não dar certo porque não deu certo para nós, não quer dizer que não vai dar certo, porque o outro pode fazer de forma diferente. Porque o outro pode ter recursos que talvez nós não tivéssemos. Então, é fundamental que haja esse respeito na relação. O respeito de compreender o teu papel e o papel do outro. O respeito de compreender as singularidades do outro e as tuas singularidades. O respeito de compreender as nuances de cada um. Porque tem um ditado, eu gosto dos ditados populares, que diz assim: o meu direito termina quando começa o direito do outro. Então, a partir do momento em que há uma invasão, tem que haver, antes dessa invasão, uma negociação, uma conciliação e não uma imposição. Qualquer tipo de imposição fere a relação. Quer dizer, eu vejo dessa forma, tá, gente? Isso é uma visão minha. Não quer dizer que seja a tua verdade. De fato, existem. Eu posso trazer um exemplo que é um exemplo diferente para esse momento, por exemplo. Quando temos uma criança pequena que ainda não está dotada 100% de razão, temos que nos posicionar para evitar que ela se fira, mas existem formas de se fazer isso. Você pode fazer isso sendo bruto ou você pode fazer isso educando e explicando os motivos pelo qual talvez aquela experiência não seja a melhor experiência para a criança naquele momento. Então, tudo são escolhas. E você pode sim, psicoeducar, né, sem uma imposição efetiva de dominância. Tá? Enfim, vamos lá. O assunto está... Eu gosto muito de provocar. Eu sinto muita falta dos opostos, dos que pensam diferentes, porque o que eu mais estou sentindo nesse distanciamento social é isso, né? É o conflito nos nossos cafés, nas nossas conversas, com um pensar diferente, né? E eu costumo brincar também dizendo assim, se pensarmos do mesmo jeito, o mundo só precisa de um de nós, né? Então, a gente precisa exercer essa subjetividade, essa singularidade, por quanto os nossos pensamentos são diferentes. E nos completamos assim. Quando a gente pensa assim, o meu direito termina quando começa o direito do outro, eu vejo aí uma apologia, e é provocação mesmo, né? Bacana. Eu vejo uma apologia ao separatismo, né? Eu e o outro. Ponto, né? A minha vida vai até ali. Eu dou limite à minha vida, eu limito a minha vida, né? Será que não há uma outra possibilidade? Já que a gente não está fazendo nada e está conversando aqui, né? Vamos jogar a conversa fora. Será que não há uma possibilidade de que eu venha a fazer algumas renúncias e que o outro também renuncie e que a gente interaja e caminhe juntos? É né? isso que eu coloquei como negociação. Há uma negociação, né? Será que a convivência não nos convida a convivermos, a vivermos com o outro, com as diferenças? O que é que eu faço com o que eu julgo diferente? Né? O que é que eu faço com esse tal de conceito de normal? Né? Considerando que o outro é anormal e que eu sou normal. Então, de que forma eu lido com o outro na sua singularidade? Eu ouço muito assim, eu respeito o diferente. O que é isso de respeitar o diferente? Se todos estamos no rio da vida com um determinado propósito singular de cada um, mas um propósito que é o lastro de toda a humanidade, que é evoluir. Né? Então, que coisa é essa de respeito à diferença? Eu vejo muito discurso politicamente correto, né? De que respeito à vida, mas ele lá e eu cá, entende? Eu não bebo do ser que ele é, né? Daquilo que ele traz em si que eu não tenho, né? Então eu me distancio porque o outro é diferente, eu respeito. E não é para respeitar, não, porque não somos diferentes, somos singulares.
né? Existe uma diversidade de construtos, de pessoas, de comportamentos, de escolha de preferência, de características e configurações com as quais eu estou tendo a oportunidade de conviver, né? Perfeito. E simplesmente quando eu digo que o meu direito termina ali, eu estou matando, é a minha interpretação, a possibilidade de conviver com o outro, de beber do que o outro tem que eu não tenho, né? Então eu cedo um pouco, ele cede um pouco, eu bebo, a gente caminha junto até onde der, mas e aqui eu faço a união com o que Débora Habib traz quando ela diz mesmo amando os outros, eu quero o melhor para eles, né? Aí a gente traz filosoficamente uma provocação. O que é melhor para o outro? Quem sou eu para achar que aquilo que me serve ou que seria ideal para mim é melhor para o outro? Né? E a gente tende a fazer com que o outro viva a nossa vida, as nossas ideações, né? E é por isso que estamos em barcos diferentes, porque se eu estou num barco, o que é melhor para mim não necessariamente é melhor para o outro. Se eu estou num barco, a estrutura desse barco é um fator de ponderação para que eu saiba o que é que eu trago para mim nesse barco, né? E a gente não sabe a estrutura do barco do outro, a estrutura psicológica do outro, e levo para o outro aquilo que eu acho que é melhor para mim, mas não sei se ele tem uma estrutura para suportar os efeitos e as consequências. E até que ponto aquele melhor para mim que eu levo para o outro não está impedindo ele de viver a singularidade dele, de viver a subjetividade dele, né? De viver a vida dele, de ser o timoneiro do seu próprio barco, entende? E é aí, Robson, que entra justamente aquilo que quando veio o discurso da como não impor, né? Negociando, identificando quais são os pontos em que há a possibilidade de se ceder, em que há a possibilidade de se caminhar juntos, em que há a possibilidade. E para isso tem que haver, sim, talvez, e aí é o meu ponto de vista, né, dentro do processo da provocativa, um entendimento real das limitações daquela relação, a partir de que ponto eu estou tolhindo o direito do outro de ser, né? Quando eu trago a questão do direito, eu trago muito focado nisso. A partir de que ponto, por exemplo, eu sou amigo do Robson, mas eu simplesmente pego e vou para a casa do Robson sem avisar, eu entro na casa dele e me alojo aí. Não houve uma negociação, eu estou impondo porque eu acho que o Robson está sozinho na quarentena e que é melhor para ele que eu esteja aí. Eu tomei uma decisão, né? Por amor. Robson é meu amigo, amo o Robson, quero que ele esteja bem. E, de repente, Robson fala para mim assim, pô, Sandro, calma aí, velho. Eu tô bem aqui. Ó, fica aí. Eu sei que você me ama, eu sei que é muito legal. Ô, Robson, então vamos fazer o seguinte, olha, em vez de eu me mudar para ir para tua casa, que tal? Como ele fez comigo num período, né? Que tal eu te ligar todo dia para saber se você tá bem? Ou, isso soa melhor. Ó, começamos a negociar. Então, eu não invadi o espaço dele. Ele, num primeiro momento, se sentiu invadido, mas usou de maturidade para delimitar esse espaço e se abriu para a negociação dentro do processo. E é importante que a gente entenda que isso acontece nas relações muitas vezes, né? Nós queremos, por amor, né? Por amor, a gente quer impor no outro o nosso querer e o nosso achar que aquilo que estamos impondo é o melhor para o outro. E talvez o que de melhor possamos fazer seja isso, seja perguntar, vem cá, de que forma eu posso te ajudar? Olha, eu estou aqui, eu estou presente. Eu estou presente. Você sabe que eu estou presente? Sei. Tem certeza que sabe que eu estou presente? Tenho. Então pronto, eu estou aqui presente. Perceba, é bem interessante a forma como nos expressamos para o mundo, né? Porque a forma como nos colocamos, o Robson trouxe lá atrás no discurso dele, eu vou trazer de volta aqui, que é uma coisa importante, que ele falou, se eu estou predisposto à visão da morte, a minha fisiologia se responde de uma forma. Se eu estou predisposto à morte, eu estou ferrado, não tem mais esperança, já foi. Todos vamos morrer. Creio que a maioria não vai morrer de Covid, com fé em Deus. Se eu estou predisposto à vida, eu já respondo de uma outra forma, eu já respondo com mais esperança, com mais, né?
Então, é a mesma coisa dentro dessas colocações. Se eu estou predisposto a amar no sentido de amar como respeitar a experiência do outro, respeitar o outro na sua subjetividade, respeitar o outro na sua singularidade, flui de um jeito. Agora, se o meu amar é eu amo desde que seja desse jeito, porque eu enxergo as coisas assim, o amar flui de outro jeito. E eu não estou negando, perceba, eu não estou negando o amar. O amar está no pano de fundo da coisa. Agora, são interpretações do amar que tem a ver com a singularidade individual de cada um. Então, você percebe que as pessoas te amam, sejam elas tentando se impor muitas vezes, porque tem relações em que o sujeito ele passa a vida inteira da infância com os pais se impondo, e quando ele procura uma relação, ele procura nessa relação nova uma coisa completamente diferente, mas ao mesmo tempo, se o outro não se impõe, ele acha que não existe amor. Olha só, né? E existem pessoas que procuram exatamente isso, um acolhimento. Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. E isso representa amor. Então é importante que a gente comece a entender um pouco melhor os conceitos e aprofundar um pouco melhor os conceitos. E mais do que isso, Robson, o que significa amor para você? É uma pergunta simples. Fulano, o que significa proteção para você? Fulano, o que significa se sentir amado para você? Porque a partir do momento em que nos permitimos haver esse deslocamento para o outro, fulano, qual a importância que você acredita que tem na minha vida? Porque às vezes a nossa interpretação é uma e a do outro. Isso facilita o entendimento e o ajuste da comunicação. Perguntas simples. Perguntas simples. As perguntas melhor elaboradas são muito mais importantes do que as respostas. Porque as perguntas põem as partes em reflexão. Quem pergunta e quem vai responder. Isso é fantástico. Não é não? E eu sei que você me ama, Robson. Então, tá tudo certo. Você sabe que eu te amo mesmo. Eu né? sei. E amar não significa não ser chato, né? Uma vez eu disse para alguém que eu vou ser chato até perceber que você está bem. Não estou nem aí, nem chegando para o que você vai achar de mim. Então, talvez isso seja amor. Agora, a gente sabe que amor é resultado de um processo evolutivo, né? Nós amamos não plenamente. Nós temos a figura do amor romântico, é ainda o que temos para o momento, né? Alguns dizem que o amor sustenta a amizade, eu penso que a amizade é que irriga e que nutre o amor, né? Tem um mito do amor eterno, que o amor não se acaba nunca, é um risco muito grande, porque a gente pensa assim e entende que o outro tem a obrigação de nos amar, né? Mesmo que eu continue sendo aquele péssimo sujeito que eu sempre fui, né? Então, o amor é resultado de uma integração da nossa inconsciência com o nosso consciente, da nossa sombra com a nossa luz, né? Tem o que nós chamamos de arquétipo da alteridade, que é exatamente a integração do masculino e do feminino, do bem e do mal, né? E que chega nesse ser integrado e que tem essa construção a ajuda da essência divina, aí que divergimos dos freudianos, da essência divina que está em nós, que é o self, né? O self, para nós junguianos, ele perpassa o inconsciente e o consciente, né? E é por isso que nós temos a dificuldade de fazermos o mal, porque temos uma essência boa em nós, que nos impulsiona para um desenvolvimento. Nós ficaremos mais seletivos, sairemos da futilidade. A futilidade vai chegar no momento que nos incomodará, né? Nós fazemos uma seleção nos meus valores, nos meus princípios. Aquilo que era prazer para mim em uma determinada época já não é mais, né? O prazer para mim era estar fora. Hoje eu estou convivendo muito bem com essa contingência, porque adoro ficar em casa junto com os meus livros, entende? Então, assim, a gente vai revisando os nossos valores e a gente vai entrando num processo de atualização, exatamente porque o self, que é a essência divina, que nos impulsiona a nos tornarmos pessoas melhores,
ele, por si, faz uma espécie de canal de comunicação entre o inconsciente e o consciente. Quando a psicanálise diz, enquanto o sujeito sonhar, ele está doente, ele precisa ser curado, mas ele não se curará completamente, se a gente tem uma perspectiva de vida única, eu vou morrer doente. Se eu vou morrer doente, tanto faz agora como depois, né? Não vou me incomodar. Agora, se eu tenho uma perspectiva mais alongada, de uma imortalidade, vamos dizer assim, do espírito, da alma, né? Eu já analiso o pouquinho que eu ficar aqui, vai me servir de oportunidade de aprender alguma coisa que eu não sei, para me tornar uma pessoa melhor e continuar no propósito evolutivo. Então, os nossos conceitos, o conceito que a gente tem da vida, da alma, do espírito, né? Do consciente, do inconsciente, da sabedoria, da inteligência, tudo isso influencia. E quando a gente traz a figura da morte, é porque a morte faz parte da vida. É preciso coragem para viver, é preciso coragem para ter filhos, né? É preciso coragem para aprender, é preciso coragem para enfrentar desafios, é preciso coragem para evoluir, é preciso coragem de entrar em contato consigo mesmo e reconhecer, né, num processo de autoafirmação, as minhas sombras, o que é meu, o que é defeito meu, o que é que eu posso em mim melhorar, né? É preciso muita coragem para fazer uma análise de mim mesmo, para entrar num processo de autoconhecimento, para entrar em contato comigo. Então, fundamentalmente, é preciso coragem, né? E é preciso coragem viver, porque se eu trago a figura da morte como o fim de tudo, eu tenho medo de viver, eu vou viver me economizando, eu vou viver avesso a riscos, eu vou viver avesso a novas aprendizagens, a novas experiências, porque vou me poupar, né? E tentar me distanciar do fim, né? E coisa que não é possível. Agora, o conceito desse fim, se é fim ou se é recomeço, interfere demais no sentido que tenho da vida, no motivo pelo qual eu tenho para estar aqui, para viver, para me submeter a essa contingência, né? A esse contexto, o conceito que eu tenho da morte, que eu preciso incorporar e dialogar muito bem com esse tema na minha vida, né? A gente não pode se distanciar dela, renegá-la e colocá-la numa gaveta escondida com uma senha que eu quero me esquecer qual é para não acessar mais. Não, eu preciso trazer, porque para viver, né, a gente precisa conviver com esse tema para saber o que fazemos e de que forma melhor aproveitarmos a nossa própria experiência, a oportunidade da experiência da vida. Robson, temos alguns 2 minutos ou 3 aí, e eu queria já te propor, eu acho que a gente já deixou aí lançado qual é o próximo tema da nossa live. A morte. Tranquilo. A gente volta a vir de preto, tá? Só que dessa vez a gente põe um capuz, né? Vem todo... Não, mas eu acho que esse é um tema extremamente interessante, porque, particularmente, dentro daquilo que eu estudo, começou agora a contagem dos 2 minutos, tá? Dentro daquilo que eu estudo, eu precisei morrer para poder entender o que era a vida. Então, eu acho que a gente consegue fazer uma live bem interessante sobre esse tema. Quem gostar, né? Quem gostar da ideia, dá um okzinho, manda uma mensagenzinha para o Robson. Quem não segue o Robson, siga o Robson nas redes sociais. Quem não me segue, me siga nas redes sociais. Interajam com a gente, falem com o Robson, falem comigo, assistam as lives do Robson. Ele estava fazendo uma série fantástica com o Bruninho sobre inteligência emocional, tem umas coisas bem interessantes. E vamos embora. Vai dar tudo certo aí, vamos... Já estamos passando por isso, já está mais da metade da quarentena indo embora aí. Vamos lá, Robson, 1 minuto teu. Vou trazer o poeta aqui, né? Poesia é uma coisa que nos constrói. Quando o Gilberto Gil diz, né? Morre o trigo e nasce o pão, né? Então, e vamos trazer a figura do luto, né? O luto não é tão assustador, a morte não é assustadora, né? A morte faz parte da vida. Um beijo no coração de cada um. Espero que tenha ficado alguma coisinha aqui, que essa hora tenha valido a pena, né? Principalmente renunciando ao almoço, mas tem gente que está almoçando aí ao mesmo tempo. Um beijo no coração de todos. Sandro, obrigado. Irmão, já vai subir para o IGTV. Quem quiser assistir a live de novo vai estar lá. Quem quiser compartilhar vai estar lá. E,
Eu vou escolher umas cores meio esquisitas de camisa para ver se a gente... Não, é para provocar os supersticiosos, né? Que é outro tema que a gente também pode abordar, né? Exatamente. A superstição, o que é que ela faz na vida da gente? Gente, muito bom estar com vocês, muito bom começar a semana dessa forma e um beijo enorme, enorme, enorme em cada um de vocês. Obrigado pela audiência. Tchau, Robson. Te amo, meu irmão. Eu também.